que devemos ser gratos? Gratidão, inclusive, é uma palavra que está na moda hoje, né? Então muita gente está utilizando gratidão e a reflexão inicial que já fica é: está sendo sentido de fato essa gratidão? Ou é só apenas mais uma palavra da moda? Vocês podem se questionar, inclusive, sobre isso. Vocês usam, né, em redes sociais, principalmente, a gratidão para lá, a gratidão para cá, mas de fato é real isso? E se for real, qual é o impacto disso nas nossas vidas, né? E se não for também, qual é? É isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Para a gente falar sobre gratidão, eu preciso obrigatoriamente tratar o assunto reclamação. Alguém aqui reclama? Ou esse é um hábito que talvez só na Argentina tem? E se a gente reclama? Vai que a gente reclama uma ou outra vez, de vez em quando, no ano, né? Quando a gente reclama, nós temos razão do que a gente está reclamando? Vocês pararam para perceber isso ou para pensar isso com vocês? Aquilo que vocês reclamam, se tem razão de eu estar reclamando? Ou simplesmente é um hábito? Que eu adquiri esse hábito, todo mundo tem, todo mundo faz e eu faço a mesma coisa. Mas uma coisa que eu vou tentar mostrar para vocês hoje é o impacto disso, de reclamar. Eu diria que é o oposto da gratidão é a reclamação. De uma forma bastante abreviada, a gente pode considerar dessa forma. E para ilustrar um pouco a reclamação, este nosso aspecto, né, tão natural de reclamar das coisas sempre, até quando a gente não tem razão, mesmo se tivesse, não adiantaria reclamar, mas eu vou contar uma breve história aqui. Essa historinha é de Jesus, que em algum momento está lá observando a terra, então ele está mais no alto, lá observando a terra, e especificamente ele olha aqui para o Brasil e enxerga um centro de saúde, um SUS, né, um postão do SUS, com muito atendimento, né, e olha mais de perto, observa que aquele médico já estava exausto de tanto atendimento, ou seja, depois de um plantão ele realmente estava acabado. Olha para a recepção desse hospital e vê o quê? Lotada, cheia de gente, cheia de necessitados, cada vez chegando mais. Então Jesus, benevolente, decide: bom, eu vou lá substituir esse médico, eu vou fazer o papel de médico substituindo no plantão. E aí, assim é feito, ele começa os atendimentos aos pacientes. E o primeiro paciente que chega é um cadeirante, né, todo quebrado aqui. Evidentemente, Jesus, com alguma sabedoria e algum poderzinho de conhecimento, fala, né, Jesus, levanta e anda. E o paciente automaticamente, recebendo aquilo, levantou e começou a andar. Na saída, o que acontece? Na saída desse plantão, está lá o ex-paciente e as pessoas olhando, né, curiosas com o novo médico, perguntaram: e aí, como é que foi? Como é que é o novo médico? E o ex-cadeirante, igualzinho aos outros, nem examina a gente. O que representa essa história, gente? É pequena, é só isso, tá? Quase uma piadinha, vai lá. Mas o que ilustra essa história? Frequentemente, nós recebemos o milagre, a bênção, a ajuda, e a gente nem percebe. A gente não percebe isso. Assim como o nosso querido paciente aqui, cadeirante, recebeu a bênção, mas estava indignado porque o médico não encostou nele. Como os outros. Ele está observando o que neste momento? Onde é que está a mente dele? Está no benefício que ele recebeu ou naquilo que ele deixou para trás? E com certeza ele vai sair falando para outros e o médico não vai naquele plantão porque o médico lá não encosta, nem encosta na gente. E ele já recebeu, ele já está andando. Se enxergam nessa história? Porque nós não paramos de reclamar. A gente não consegue observar muitas vezes as nossas bênçãos, os nossos milagres que acontecem conosco porque a gente não para olhar. A gente simplesmente não percebe. Nós estamos naquele modo automático da reclamação e a gente quer achar defeito. Independente do que aconteça, a gente quer achar defeito. E se a gente procura, a gente acha. E aí toda a carga positiva que tinha aquela ação, nós ignoramos, nós deixamos para lá. Então aquela linha de abundância, de prosperidade, nós ignoramos completamente. Nós começamos a olhar o quê? Os defeitos, as dificuldades, os problemas. Parece que nós automaticamente nos focamos nisso. E aí nós temos esse pequeno hábito, né? Porque a gente reclama de tudo. A gente reclama de chuva, de sol, né?
Quando está frio, quando está calor, quando é dia, quando é noite, se tem barulho, se é silêncio, se é rápido, se é lento, se é gordo, se é magro, a gente reclama de qualquer coisa. Aliás, para a gente chamar, estamos numa conversa de elevador. Normalmente se conversa sobre o quê? Porque está frio? Qual o tempo? Porque está calor? Qual o sentido disso? Ah, é para falar com a outra pessoa. Tá, mas eu poderia falar de qualquer outra coisa que não fosse reclamar de algo. Parece que o reclamar de algo, como eu disse, está intrinsecamente ligado a gente. É o nosso modus operandi tradicional. E a gente não percebe o impacto que tem. Mas eu espero mostrar para vocês um pouco sobre este impacto, para vocês de fato se tocarem. Qual é o problema de reclamar de fato? Alguém já parou para perceber? Tá, mas está falando que não é para reclamar, mas por que não é para reclamar? Alguém já parou para pensar? Ah, porque alguém disse, eu fui no centro, alguém disse que não é para reclamar, então eu não reclamo mais. Não, a gente precisa entender o porquê, né? Pelo menos é razoável, né? É razoável a gente entender o porquê não devemos reclamar. Então, qual é o problema? Bem, existe o David Hawkins, ele é um cientista norte-americano e ele, para quem conhece ou não, ele desenvolveu a chamada escala de consciência, a escala Hawkins de consciência. O que esse cara fez? Ele fez um estudo onde ele elencou uma série de sentimentos como vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, a própria neutralidade, a disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação. Enfim, ele fez uma medição para tentar estudar a cerebração das pessoas que estavam sentindo estes sentimentos e identificar o que tinha baixa frequência e o que tinha alta frequência. E o que ficava nesse meio, evidentemente, né? Frequência, para ilustrar um pouco, tudo é frequência, tá? Nós todos basicamente enxergamos em frequência, nós somos frequências e assim por diante. Quanto mais baixa a frequência, significa que essas voltinhas aqui são mais lentas. Quanto mais alta, significa que é maior a frequência, ok? Dessas curvinhas aqui. Estou ilustrando de forma bem grotesca aqui, tá, gente? Só para vocês enxergarem que tudo é assim. Nós somos assim. Nossos pensamentos, da mesma forma, tem pensamentos de baixa frequência, pensamentos de alta frequência. Mas o David Hawkins fez o quê? Fez a medição, né, desses sentimentos e ele chegou ao quê? Que ele chamou de consciência, né? Que quando nós temos consciência da vergonha, consciência da culpa, da apatia, assim por diante. E ele chegou ao quê? Uma definição de Hertz, que é a medida de frequência, para cada um dessas consciências. Tá? Chegou e mediu cada uma dessas. E para cada uma dessas, ele elencou uma emoção. Então, quando eu tenho a consciência da vergonha, eu vou sentir humilhação. Isso em 20 Hz, ou seja, é muito baixo essa frequência, é muito lento. Tá? E a partir disso ele desenvolveu, vocês vão enxergar quando vocês procurarem, esse tipo de triângulo aqui invertido, e que de fato ele começa a descobrir em cima disso, que quando eu reclamo, ou qualquer sentimento dessa natureza, o reclamar é uma atitude de orgulho. Então, vocês começam a imaginar o seguinte, que está em 175 Hz, aqui a frequência disso, ou seja, é baixo. Então, naturalmente, quando eu estou num elevador, e eu reclamo de alguma coisa, o que acontece com a nossa vibração? O que acontece com a nossa frequência? Cai. Vocês já vão entender o porquê é complicado quando ela cai. Do outro lado, quando eu sinto gratidão ou eu reconheço algo, eu tenho esse sentimento, né, de gratidão, de ajuda, de perdão, de otimismo, enfim, a minha energia faz o quê? A minha frequência faz o quê? Sobe. Então, quando eu começo a entrar com disposição, aceitação, razão, amor, ou seja, emoções como ser verdadeiro, o otimismo, o perdão, a compreensão, a minha frequência sobe. Ou seja, tu está indo de uns 175, 150 e tu pode subir a 540, 600 Hz, mais ou menos. Isso é a frequência. Então, cada pensamento, tá, que nós temos pode variar de 20 Hz a 600 Hz. Essa é a variação que nós temos. Então, durante um dia, qual é a maior parte do tempo? Onde é que os nossos pensamentos estão a maior parte do tempo? Mais aqui para baixo ou mais aqui para cima? Vocês já ouviram falar orar e vigiar? Eu vou repetir isso daqui a pouquinho, tá? Vamos entender o impacto disso, das frequências nas nossas vidas.
Sempre quando existe uma frequência, eu vou sintonizar algo. É como se fosse um rádio, ok? Eu seleciono uma frequência para eu sintonizar algo. E sempre quando eu sintonizo algo, existem consequências para aquilo que eu estou sintonizando. Então, a partir do momento que eu estou numa frequência baixa, por exemplo, do ódio, do rancor, ou seja, 150 Hz mais ou menos, o que eu estou pensando é raiva de alguém, é ódio de alguém, ou muito menos do que isso, eu vou sintonizar quem? Espíritos vingativos, ou seja, pessoas do outro lado que estão na mesma frequência que eu. Qual é a consequência natural de eu sintonizar esse tipo de gente? Obsessões, doenças, aplicações, problemas. Então, quando eu penso em algo ruim, o que eu vou sintonizar? Pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma frequência. Logo, eu vou ter consequências que não vão ser boas. Ok? Já, se eu entrar numa frequência um pouquinho melhor, mas não tão boa, tipo tristeza, desânimo, né? 50 Hz. Sintonia, espiritualidade sofredora. Quais consequências? Perda de energia, dificuldades, depressões e assim por diante. Porque eu estou sintonizando pessoas com essa característica. Ok? Como se fosse um rádio aqui, literalmente. Quando eu estou numa frequência, eu começo a pensar em desejo de melhoria, estou estudando, estou lendo, estou correndo atrás, estou preocupado com a minha vida, estou preocupado com os outros no sentido de benevolência. Tu já sobe a tua energia para 310 Hz. Isso significa que eu vou sintonizar meu guia, vou sintonizar bons espíritos, ou seja, espíritos amigos. Logo, as consequências serão boas intuições, boas emoções, inteligência emocional e assim por diante. Ok? Está fazendo sentido para vocês? Isso é muito simples quando você entende as consequências, né? E também tem um desejo, né? Quando eu estou com uma frequência de ânimo, de oração, aqui entra o horário vigiai. Quando eu estou em alto nível, os meus hertz aqui estão lá em cima, 500 hertz, essa é a minha frequência. Logo, eu vou sintonizar a espiritualidade superior. Logo, as consequências é o quê? Fortalecimento da minha saúde, tanto emocional quanto física. Então, esse é o impacto que um pensamento tem nas nossas vidas. De uma forma bastante lúdica, dá para vocês enxergarem o que Hawkins tentou colocar através da escala de consciência. Que fisicamente existem as ondas e que a gente conecta elas durante o dia. E cabe a nós, unicamente a nós, escolher os pensamentos que nos levem ao quê? A uma frequência mais alta. Ok? Resumindo, aqui tem uma escala não, aqui tem uma matriz que coloca todos esses itens aqui em prova. Ou seja, quando eu estou sentindo ódio e rancor, as consequências, obsessões e doenças. Se eu estou odiando alguma coisa ou alguém, eu vou estar sendo assessorado por espiritualidade superior? Aqui vocês conseguem enxergar que não dá, porque estão em camadas diferentes, em frequências diferentes, concordam? Agora, se eu estou me mantendo com bom ânimo, com oração, com perdão, eu vou ter algum tipo de obsessão que vai me levar para um mau caminho? Não, porque estão em camadas diferentes. Vocês conseguem perceber isso? Isso está dentro da nossa cabeça. A gente conecta isso ou isso de acordo com o nosso pensamento. Isso é muito rápido. Não é um processo que leva um dia inteiro, tá? Se você está bem, aconteceu alguma coisa no trânsito e tu já quis xingar a pessoa, tu pode estar aqui e já ser conectado aqui. É o pensamento que comanda tudo isso. Por isso é fundamental a educação. A inteligência emocional serve para isso. Ok? O orar e vigiar é por isso, para a gente conseguir manter-nos daqui para cima. Então, a gente pode dizer que agradecer faz bem à saúde integral. Por que integral? Porque não é só física, é emocional, é mental e é física também. Porque elas são juntas, não existem coisas separadas. Porque nós sempre vamos estar, quando nós agradecemos, o ato de agradecer, de reconhecer, faz com que a gente se conecte ao plano divino, automaticamente. Mas não adianta ser apenas uma hashtag, uma etiqueta em rede social. Tem que agradecer de fato, tem que entender-se grato por aquilo.
esse é um sentimento de humildade, que às vezes não é fácil passar por cima do nosso orgulho e agradecer, mesmo que seja mentalmente, que é mais importante. E vale lembrar que nós vivemos num imenso processo de reajuste harmônico, causa e efeito, reencarnação, né, karma. A gente está neste processo, então é fundamental, ainda mais, é essencial a gente perceber tudo o que está acontecendo conosco, porque tudo isso são provas, expiações, oportunidades, bênção, trabalho e toda a libertação. Ou seja, cada coisa dessas, cada oportunidade, cada prova, cada expiação, cada bênção, cada trabalho que nós temos, ou cada libertação, como através do estudo que nós temos, nós devemos agradecer. Ah, mas alguém está obrigando a gente? Não. Vocês entenderam por que a gente tem que agradecer. Então, quando tem uma prova ou uma expiação, tem alguma dificuldade na minha vida, agradeça. Agradeça porque nós estamos tendo a oportunidade, sim, de melhoria. Agradeça porque a gente vai reduzir a frequência e quem vai nos conectar, quem não quer nos ajudar. Então, mesmo nas dificuldades, agradeça porque você se mantém mais elevado. E mantendo elevado, ajuda, facilita. Ok? Faz sentido isso? Então, quando eu estou com uma dificuldade, o pior cenário é tu reclamar. Porque além de estar naquela dificuldade, tu vai se conectar a pessoas que não estão a fim de te ajudar. E vai piorar a situação. Ok? E evidente, sempre com tudo isso com amor. Às vezes é meio clichê falar com amor, é meio, né, abstrato o amor. Mas é o que a gente deve fazer no dia a dia, colocar um pouquinho de amor em cada atividade que nós fazemos. A gente não precisa mudar o mundo, a gente só precisa mudar a quantidade de amor que a gente deposita em cada ação nossa do dia a dia. É isso. Às vezes é bastante simples, é tão simples que não pode ser só isso. Mas é. Basicamente é isso. E essa frase eu achei bastante interessante em relação à gratidão. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Essa acho que é a mágica da parada toda aqui. É quando tu entende a gratidão que tu é grato por tudo que tu tem, não por aquilo que tu não tem, o que tu deseja. Como disse antes, a história ilustrou, às vezes a gente está tão preocupado com o que não aconteceu que a gente esquece de olhar com o que nós temos, o que aconteceu conosco. Isso é ingratidão. É ingratidão, ou seja, está tudo aí. Nós temos mãos, nós temos pernas, nós temos capacidade, nós temos inteligência, nós temos tudo a nosso favor. Mas a gente está sempre olhando o além, o depois. E esquece o que nós já temos. E aí, evidentemente, não somos gratos. Não sendo grato, a gente não conecta aquilo que a gente poderia conectar. E a gente prefere mais abaixo, né? Bom, enfim, para finalizar aqui, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Vocês enxergarem um pouco mais o impacto, né, do reclamar e principalmente o impacto de nós agradecermos, que nos leva a dimensões distintas. E é tão simples quanto um pensamento, tanto para cima quanto para baixo. Então fica aí provado, evidentemente, que tem muito valor o nosso pensamento. E eu acho que é isso que nós devemos nos educar, o orar e vigiar. Algumas referências: o livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, recomendo, é um livro inteiro falando sobre gratidão, todos os aspectos da gratidão. O livro Pão Nosso, o próprio nome já diz, né, de onde é que vem o Pão Nosso, agradecer a isso, de onde é que ele vem todo dia, né, as nossas atividades, o trabalho, ação e reação, que fala também sobre ação e reação, basicamente tudo que nós fazemos existe uma reação do universo para harmonizar isso. E eu também sempre cito, né, o Livro dos Espíritos, que dá todo esse conhecimento que muitas vezes a gente está procurando, a gente coloca às vezes no sobrenatural, coloca em alguns vieses meio esquisitos. O Livro dos Espíritos transforma isso em uma linguagem um pouco mais tranquila, mais simples, para a gente conseguir ter todas essas informações e sair do misticismo, sair daquelas, né, do eu acho e assim por diante. Acho que é um conhecimento bastante íntegro em relação a isso. Muito bem, eu queria trazer para vocês, era isso durante a noite, espero ter ajudado, ou pelo menos iniciado a reflexão de vocês, né, quanto à reclamação principalmente, tentar abolir isso da nossa vida ou diminuir drasticamente. Convido a vocês então agora para o passe, vamos recolher os joelhos para facilitar. Vamos fechar os olhos, se manter numa atitude de recepção.